mãe trabalhava no CNPq. Você tem ideia do que é isso? Parecia até que que foi destino, né? E aí entrei no CNPq no primeiro dia, mas eu atrasei a minha entrada o máximo possível para deixar a ONG em dia. Por causa disso, todas as vagas para biólogo no CNPq tinham sido ocupadas. Então, quando eu cheguei, a minha chefe, então, na época, querida Carmen Arroio, que eu trago no coração até hoje, me ensinou pampas. A Carmen Arroio, eu fui ser apresentado para ela e a Carmen falou, olha, eu preciso de um biólogo que fale inglês. Eu falo inglês, eu sou biólogo. Naquele dia, no primeiro dia que eu botei o pé no CNPq, eu comecei a trabalhar com o Programa Antártico Brasileiro, que eu não sabia nem que existia. E a partir de então, eu aprendi de um tanto e me apaixonei tanto pelo tema dos oceanos e da Antártica que eu nunca mais saí. Inclusive a Janice, que eu vi que está aí, ela foi a minha última chefe lá dentro do Ministério. A Janice odiava Brasília, mas a gente fez boa coisa juntos. Foi bacana. E aí, no ano passado, eu já não estou muito novinho, né? Como o Sasaki fala, eu sou da época da fotografia revelada, e eu não estou muito novinho, e eu nunca fiz o doutorado, porque depois que eu fiz o mestrado, eu tive um trauma enorme com a academia, não era o que eu queria uma coisa mais aplicada. E no ano passado eu falei, olha, é uma boa oportunidade, apareceu, eu apliquei para essa bolsa aqui na Universidade da ONU, né, a Universidade Marítima Mundial, e essa bolsa ela era para desenvolver uma tese em temas oceânicos. Aí a minha proposta foi, e é o meu tema hoje, né, é um tema muito novo que chama diplomacia científica, né, como que a diplomacia que acontece através da ciência ajuda aos países no processo de tomada de decisão. Então, como é que os países, em cooperando, se tornam mais fortes, né? E como é que essa relação pode ser melhorada. E a partir do começo da década dos oceanos, para o ano que vem, né, me pareceu um tempo muito adequado para eu poder aplicar essa teoria da diplomacia científica em oceanos, que é pouquíssimo explorada, no contexto da década, né, que a gente tem 10 anos aí para fazer uma guinada, uma mudança na forma como a gente se relaciona com o mar. E aí eu propus essa tese, levei, por incrível que pareça, meus coleguinhas são todos novinhos, mas são todos pessoas oceânicas engajadas, são ótimos, e está muito bacana poder respirar a academia de novo, é uma mudança de rumo, né? Eu estou aprumado de novo. E você fica aí por quanto tempo? Eu fico aqui até 2022. 3 anos para fechar o doutorado. E assim, eu não sei se ficou bem claro para o pessoal, né? Porque no seu currículo está aqui, coordenador geral de Oceanos, Antártica e Geociências, né, do Ministério das Ciências, Tecnologia e Inovações. Já fui, né? Agora quem é a coordenadora geral é a Karen Kopp. Ela está no meu lugar, mas eu fui o coordenador até setembro do ano passado. Assim como a Janice, que está aqui, também foi coordenadora geral. Ok. E aí no seu currículo Lattes, trabalha com ciências marinhas e antártica desde 2002. Na sua opinião aí, qual a importância das ciências marinhas para o Brasil e os desafios nessa área? Você que agora está vendo um olhar externo. Não, mas mesmo quando eu estava aí, eu já, eu já sabia. A gente não tem mar, né? O Brasil quase não tem costa, ele quase não tem território oceânico, né? São 5 milhões de quilômetros quadrados só que a gente tem que cuidar e tem que explorar sustentavelmente, então a importância é enorme, mas do ponto de vista dos outros desafios que o Brasil tem que passar, que tem que sobrepor, acaba que a pesquisa no mar, por ser muito cara, ela não é prioritária. Mas as coisas estão mudando. E eu estava olhando aqui o chat, o Fernando estava perguntando sobre o INPO, né? Eu fico muito feliz de falar sobre o INPO, porque eu acredito de verdade nele. O INPO, eu acho que agora mudou de nome, Instituto Nacional de Ciências do Mar, né, INMAR,
talvez. Mas a ideia do INPA era justamente que ele viesse a uma organização social, ou seja, ela é contratada pelo poder público, mas ela é uma associação e ela vem preencher as lacunas do conhecimento, né, as lacunas que a gente tem hoje, para conseguir fazer uma pesquisa, uma ciência oceânica que realmente a gente precisa, né, para dar as respostas para as políticas públicas, né. Então, nós temos vários problemas no Brasil, por falta de acesso à infraestrutura, apesar da gente ter adquirido recentemente um navio top de linha, estado da arte, o melhor no Atlântico Sul, que é o Vital de Oliveira, mas ainda é pouco. Então, a demanda pelo uso da embarcação é enorme. A USP também tem um navio novo, que também está sendo super utilizado, né? Os dois, aliás, né? O Alfa Crucis e o Alfa Delfine. O MEC, o Ministério da Educação, construiu mais 4 navios que vão ser distribuídos pelas universidades regionalmente para fins de formar os oceanógrafos, porque você veja bem, até poucos anos atrás, o oceanógrafo como o Sasaki teria que ter 120 horas embarcado. Sasaki, quantas horas você teve embarcado antes de formar? Eu só gostaria de informar que, na verdade, eu sou químico, então eu não tive que embarcar nada. Bom, anyway, o meu ponto é, os oceanógrafos no Brasil estavam sendo formados, às vezes, sem nenhuma hora de embarque, porque não tinha navio disponível. Então, a ideia do Instituto Nacional, apesar do Fernando ter falado que foi por causa das manchas de óleo no Nordeste, não foi. Esse é um projeto que a gente já está batalhando, e Janice está aí que não me deixa mentir sozinho online, mas a gente já está batalhando por isso desde 2010, desde a SBPC de 2010, que essa ideia veio da própria comunidade científica. Então, a ideia era a gente construir uma entidade como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE, que ele pudesse cobrir as lacunas do conhecimento, né, para a gente poder gerir melhor a nossa pequena área marinha de só 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, vocês percebem que o André ele tem bastante conhecimento de causa, trabalho muito nessa parte, então por isso que eu achei importante, né, trazê-lo aqui, porque ele tem informações que às vezes a gente pensa que os bastidores do governo a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas tem gente Nem ali do batalhando. bastidor, é informação oficial, mas o problema é que o abismo que a gente tem entre o tomador de decisão e o cientista, em muitas áreas, esse abismo é muito grande de verdade. Agora, eu gosto de dizer que na parte oceânica não é tanta, porque a interlocução que a gente tinha com a comunidade era muito íntima. Então, toda vez que os problemas foram trazidos para o Ministério da Ciência, foram levados para a CIRM, todo mundo que trabalha com mar no Brasil precisa saber da existência da CIRM, porque é uma coisa que pouca gente conhece. A CIRM é uma Comissão Interministerial para Recursos do Mar. Ela é única, muitos países não têm isso, e o Brasil tem. É um colegiado de ministérios e mais a Casa Civil que se sentam à mesa e discutem os temas marinhos, todos os temas marinhos do Brasil. Desde a extensão da plataforma continental até a questão da pesca e do espaçamento, né, do planejamento espacial marinho. A CIRM é um fórum privilegiadíssimo, porque você consegue negociar conflitos, e olha que eu já presenciei muito conflito, a questão mesmo da pesca com o pessoal do meio ambiente, óleo e gás com o meio ambiente, a pesca com óleo e gás, então vários conflitos, eles são resolvidos na CIRM. Por quê? Porque a gente quer avançar em prol do mesmo objetivo, né? Então, a CIRM, para mim, é um dos aspectos brasileiros mais positivos que a gente tem, é ter essa comissão para poder ter essa conversa. E na CIRM, há vários fóruns que têm a participação da academia, né, que a gente chama a academia com um representante para poder trazer o conhecimento técnico ou o subsídio que seja necessário para uma política pública mais eficaz. Então, assim, muita coisa é oficial, mas ela não é conhecida. E eu acho que ela não é conhecida porque a gente se comunica mal.
porque a gente propagandeia mal, né, colocar assim, a gente não sabe fazer a publicização. Publicidade, isso, publicidade. Ok. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Vamos lá, então. Porque Você quer teve falar a de Rio 92, né? Em 1992, depois a Rio mais 20 anos depois. E aí, mas como é que surgiu essa Agenda 2030? Foi em 2015? Como é que foi? Você lembra, eu acho que muita gente aqui vai lembrar, você lembra de uma coisa chamada os Objetivos do Milênio? Alguém lembra disso? As ODMs. Os Objetivos do Milênio. Os Objetivos do Milênio, eles, depois dá um Google, ele tem uma figurinha bem característica, que era uma coisa que estava na vida de todo mundo. Os Objetivos do Milênio foi uma tentativa da ONU de acabar com vários problemas que a gente tinha, né? Como, por exemplo, a fome, a desigualdade social. Eram 8 Objetivos do Milênio. E esses objetivos, eles eram aplicados só aos países do hemisfério sul. Não aos países do hemisfério sul, desculpa, aos países em desenvolvimento, que estão quase todos no sul, né, no sul global. Obviamente que sem a participação dos países desenvolvidos, né, que a gente não ia conseguir resolver esses problemas todos, né? Então, os objetivos do milênio foram praticamente um grande fracasso, porque a gente não cumpriu as metas que estavam especificadas lá, foi muito difícil, os recursos realmente não eram nem quiçá suficientes para a gente cumprir as metas que eram muito ambiciosas. E aí a ONU se reuniu novamente e falou, não, isso é um problema que não é só dos países do sul global, né, dos países em desenvolvimento, isso é um problema do mundo todo. Então a gente precisa refazer os objetivos do milênio e incluir os países desenvolvidos também com metas que sejam tais quais as metas colocadas no milênio. E aí eles vieram com os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque na época não existia nenhum conceito, né, de desenvolvimento sustentável que é mais novo do que a fotografia revelada. E quando refizeram, então, essa arquitetura, eles viram que os 8 iniciais eram poucos, porque eram desafios sociais muito importantes, mas que estavam interligados, por exemplo, com toda a questão ambiental, que não tinha sido bem contemplada nos objetivos do milênio, e eles chegaram, então, no total de 17. São os ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. E os 17 são interligados, eles funcionam como uma agenda completa, né, que é a Agenda 2030, que até 2030, todos os países signatários da ONU, né, Estados-membros da ONU, se comprometeram a cumprir certas metas, com certos indicadores adotados, etc. E tem um queridinho nosso, que é o ODS 14, que é o Vida Sob a Água, que é o ODS que trata do mar. E é muito legal saber como que esse ODS apareceu. Ele não estava previsto nos ODS iniciais, mas os estados, como é que fala, insulares, as ilhas, né? As ilhas se mexeram porque o mar, o oceano é essencial, né, para a vida deles, como é para a nossa também, mas eles têm uma relação muito mais íntima, e as diplomacias, então, desses países insulares se organizaram e fizeram uma demanda para que a gente tivesse um ODS específico para o mar. Então, Rio 92, a gente começa o conceito de desenvolvimento sustentável, é ali que nasce, né, o desenvolvimento sustentável, e os objetivos do milênio também. Eco Rio mais 20, né, a COP da Convenção da Biodiversidade Biológica acontece 20 anos depois, e ali os países começam, então, a montar o que seria depois os ODS, a Agenda 2030, que foi aprovada só em 2015, no final das contas, né, 3 anos depois. Mas eles começaram a ser discutidos na Rio mais 20. E são, como é que fala? São landmarks, ah, esqueci a tradução disso, mas são pontos marcantes Marcos, como? Marcos, Landmarks, Marcos, Muito obrigado. Marcos.
São marcos, valeu, Aline, outra amiga, viu, Nada. Sazaki? São marcos temporais que acontecem desde o começo da discussão do desenvolvimento sustentável. Né? Então, agora a gente tem até 2030 para entregar esses ODS que a gente chama. Então, várias ações, tanto de governo, quanto da iniciativa privada, quanto das ONGs e da sociedade civil organizada, estão visando atingir essas metas até 2030. Elas são metas bem ambiciosas, viu? Não são fáceis, não, mas eu tenho fé, eu tenho fé. Inclusive, eu estou compartilhando aqui a tela, os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, e dentro deles existem metas, né? Mais ou menos 10 a 12 metas em cada objetivo, totalizando 169 metas para o desenvolvimento sustentável, que é o que o André acabou de explanar aqui agora com tanta propriedade. 169. E em relação a o que ele falou, a gente tem o objetivo 14, né, que é a vida debaixo da água, que já explanou, né, que nem fazia parte aqui desses objetivos. Sazaki, deixa eu só te corrigir. Deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo isso que você está apresentando agora, que fala a ONU declara a década da oceanografia 2021-2030? Não é a década da oceanografia, tá? É a década das ciências oceânicas. Por quê? Não é só a oceanografia, pega todas as áreas do conhecimento. A última definição que a gente teve, e não tem mesmo uma definição formal do que são ciências oceânicas, mas a última definição que a gente teve veio da Unesco, né? Depois eu dou um detalhe disso, e ela pega tudo, pega ciências humanas, sociais, o direito, antropologia, pega economia, pega psicologia. Então, toda a relação do homem com o mar e do mar com o homem e a atmosfera e continente, claro, está dentro das ciências oceânicas. Então, apesar de ter saído a notícia falando da década da oceanografia, não é a década das ciências oceânicas para o desenvolvimento sustentável, tá? Obrigado aí pela correção, é importante isso nesses esclarecimentos aqui, né? Acho que o pessoal está meio tímido aqui, não estão Não, a perguntando Janice muito. falou um monte que eu estou vendo aqui. A Janice, inclusive, falou que ela já tinha até a atualização sobre o IMPO/IMAR, que é um projeto que ela tocou e eu continuei tocando e vai sair em 2020. Eu estou muito feliz por isso, porque realmente é um bebê nosso. Ok, vamos então avançando. Você citou aqui a ODS 14, que tem relação com os oceanos, os mares, recursos marinhos, né? E como eu disse, para cada objetivo você tem algumas metas. Eu Isso. só vou ler por cima aqui algumas metas, porque teve início em 2015, a gente está em 2020, 5 anos. Só para você nos esclarecer aqui, em que pé está alguns desses objetivos aqui, essas metas, né? Você é amigo, hein? O povo quer saber. O O povo quer povo saber. quer saber. Então, o objetivo 14, conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Então, basicamente, até 2020, tem muita coisa relacionada aqui com sobrepesca, né? Com pesca ilegal, não reportada, gerir Tem também. ecossistemas e proteção, prevenir e Então, reduzir poluição marinha, conservar até 2020 pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a legislação nacional e internacional. Na verdade, o papel é grande porque listou todos os
Eles As são metas, grandes, mas ó, eu vou te falar uma coisa muito bacana do ODS 14, que eu amo de paixão. O ODS 14 é o único dos 17 que fala explicitamente sobre ciência. É o único. Os outros 15, os outros 16 ODS não falam. Eles têm subentendido que vai precisar ter pesquisa para responder. Mas o 14 fala, literalmente, ele fala aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidade de pesquisa, transferir tecnologia marinha, etc, etc. Então, para mim é sensacional. Um pedaço dele é sobre pesca, um pedaço dele é sobre a pesca sustentável, acabar de vez com a pesca não regulada, não reportada e ilegal, que é a IUU, né, a IUU Fishing. Ele fala também de acabar com as subvenções, né, os subsídios ilegais, ou melhor, os subsídios que acabam com os estoques pesqueiros, ou seja, os países pararem de subsidiar mais frota pesqueira que seja muito invasiva, ou comprar mais barco pesqueiro que seja muito invasivo. Mas ele fala muito também das comunidades, sabe, das pessoas que estão envolvidas, né, as marisqueiras, os pescadores artesanais, o papel das mulheres, né, nessas comunidades. Então, assim, o 14, ele é lindo. E ele tanto é lindo que vários estudos já foram feitos sobre o 14 e colocam ele como sendo um dos mais transversais dos ODS. É um ODS que está ligado a todos os outros de alguma forma. Não tem como ele não estar. Seja positivo ou negativo. Então, por exemplo, se você confronta o ODS 14 com o ODS de infraestrutura, ele é positivo, porque ele quer melhorar as infraestruturas, tanto de pesquisa quanto de pesca, geração de energia, etc. Agora, se você confronta o 14 com o ODS de fome zero, né, de acabar com a fome, você já tem um problema, porque o 14 já diz que não é para subsidiar a pesca que seja exploratória, predatória, e aí ele já começa a faltar proteína animal para acabar com a fome. Então, assim, ele tem impactos positivos e negativos nos outros ODS. Agora, pasme você, um estudo, que eu não me lembro de quem foi agora, se foi da UNDP, eu acho que foi, o 14 é percebido como ODS com menos prioridade dos 17, num ranking, né, numa escala que eles fizeram, perguntando para tomadores de decisão, formuladores de política ou para a população em geral, a preocupação com 14 é a menor, é a menor. Então, assim, é muito triste, porque é como se a gente realmente não tivesse mar, ou não precisasse dele. com certeza, porque pelo que eu andei estudando, dando uma lida, é muito falado sobre a erradicação da pobreza e da fome, né, no planeta. E aí eu até entendo porque, de um certo modo, ele é meio que deixado de lado, assim, também devido às discussões que já tiveram. Mas o que eu queria saber, que o senhor não respondeu, é dessas metas aqui até 2020, se a gente já está no caminho, Então vamos lá, 50%, até 2020. zero. Vamos ver, 2020. Gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros contra impactos adversos da poluição. Tem um plano bacana em curso no Brasil, por exemplo, para fazer isso acontecer. Agora, até 2020, não. Isso, na verdade, eu não sei, coisa de diplomata que resolveu 2020. Não vai acontecer até 2020. Em 2020, regular efetivamente a extração de recursos, acabar com a sobrepesca, a pesca ilegal também não vai acontecer. A gente, no caso do Brasil, nós temos um problema muito sério de falta de dados pesqueiros, né, da estatística pesqueira. Muito pela falta de fortalecimento do então Ministério da Pesca e Aquicultura e atualmente Secretaria da Pesca e Aquicultura dentro do Ministério de Agricultura. Esse ministério, ele era essencial para fazer isso acontecer. E houve um esforço muito grande do secretário da Pesca, ano passado, até onde eu sei, de apresentar, inclusive na FAO, que é a Food and Agriculture Organization, a Organização de Alimentos e Agricultura da ONU, a FAO, de apresentar os dados brasileiros na FAO, que a gente não apresentava desde 2012, se eu não me engano. E
E eles fizeram um super esforço com a ajuda, inclusive, das ONGs, um bravo para Oceana, que foi uma ONG que ajudou muito, especialmente na pesca do atum, para tentar gerar esses dados, mas, de fato, a gente não tem ideia. Então, o Ministério da Pesca precisa ser fortalecido para conseguir fiscalizar a pesca no Brasil, para ter uma estatística robusta, uma estatística pesqueira robusta, e a gente tem um programa que é sensacional, que chama PREPS, que é um programa de monitoramento das embarcações de pesca, né? E o PREPS está parado, o PREPS está engatinhando, ele não está parado, mas ele está precisando de ajuda, né? Está precisando de recursos, ele está precisando ter uma força política. E o PREPS é o responsável para a gente poder saber, por exemplo, aonde que as nossas embarcações estão indo, né? E qual é o limite de pesca que estão pescando, né? Então, esses são alguns dos itens do porquê que a gente não vai chegar, e eu acho até muito difícil que a gente acabe com a pesca ilegal no mundo todo até 2030, mas vale o esforço. E até 2020 conservar pelo menos 10%, né, das zonas costeiras e marinhas, isso o Brasil está com 26% agora, porque colocou o arquipélago de São Pedro, São Paulo e Trindade e Martim Vaz como áreas de proteção, né, áreas de conservação, e além das áreas costeiras. Então, sim, a gente chegou nesse número, mas há uma discussão muito boa na ONU, que eu concordo, que é por que a meta é em 10%, como se fosse uma coisa linear. Será que isso é representativo dos ecossistemas, né? Será que a gente tem todos os ecossistemas únicos e singulares protegidos de alguma forma? Não sei, não sei. O outro que tem aqui da 2020, proibir certas formas de subsídio à pesca, isso até 2020 eu acho difícil, mas a gente consegue fazer isso. O governo federal, até ano passado, estava pensando em formas de ordenar melhor o defeso, né? Inclusive o defeso já tinha sido o motivo de um escândalo, etc., anos atrás, e isso teve muita visão, né? Então, por causa disso, os subsídios à pesca sofreram uma reformulação interessante no Brasil. E eu acho que são só esses até 2020. O resto até 2030. Ok, obrigado pelos esclarecimentos aqui. É porque, às vezes, quando alguém pega essas metas e fica pensando o que será que está sendo feito, o que já foi feito, o que vamos conseguir fazer. Então, sempre é importante, né, ter esse esclarecimento para que as pessoas já tenham uma ideia do que está sendo feito ou o que vai ser feito, né, em relação a essas metas aqui. Com toda certeza. O Brasil tinha, e eu, se eu não me engano, a gente está reorganizando isso, uma Comissão Nacional dos ODS. E essa comissão ela é responsável por checar as políticas públicas e as ações federativas, pelo menos, né, no âmbito federal, que estavam acontecendo para cumprimento das metas dos ODS. E, para minha alegria, o ODS 14, ele foi motivo de lembra a CIRME, que eu falei para vocês, né, da comissão que a gente tem, de todos os interministerial, né, lá no governo federal. A CIRME tinha um grupo de trabalho específico sobre o ODS 14, que eu tive o imenso prazer de coordenar por um tempo. E o grupo do ODS 14, o que a gente fez, o trabalho que a gente fez foi ir meta por meta, pegar todos os órgãos da federação, todos os ministérios e órgãos setoriais, e trazer à mesa e perguntar o que o seu órgão está fazendo em relação à meta número 1, 14.1. E aí a gente conseguiu identificar o que não estava sendo feito, o que precisaria ser feito, né, e propor ações. E esse trabalho foi, nossa, muito gratificante, adorava fazer esse trabalho, de ter essa relação, porque muita coisa acontece e nem a gente que está trabalhando lá em Brasília sabe, né? E com isso a gente conseguiu trazer todo mundo focado, né, nas metas e trazer todo mundo também a identificar conjuntamente o que não seria factível, né, o que não seria a realidade do Brasil, porque querendo ou não, essas metas concordadas, né, acordadas na ONU, elas não necessariamente traduzem a nossa realidade, né, então houve um esforço muito grande do IBGE e do IPEA para adequar isso para a nossa realidade, né. Então, só para você ter uma ideia de como que a gente mexeu bastante nos ODS, e o ODS foi uma bandeira muito forte do que o Brasil estava fazendo, né.
Só vou fazer mais uma pergunta aqui, já que aquecemos aqui, acho que o pessoal se animou. Parece Animou? que tem agora no slide umas perguntas. Eu estou vendo que a Maria Soares fez várias perguntas. Oceanografia social, além da pesca, precisamos atuar em terra. Sim, sim, os ODS são indissociáveis. Sim, Maria, isso aí, beleza. A pesca artesanal não é pesca industrial, claro, isso mesmo. Não vejo confronto entre os ODS, vejo alternativos, sim, é isso que a gente busca. Andifes faz parte, aluna do UFCP. Oh, que bom, parabéns para você. Andifes faz parte, né, da Comissão Nacional. Pois é, a Comissão Nacional ela foi descriada pelo decretaço que teve um decretaço que acabou com todos os colegiados. E eu lembro, quando eu saí em setembro do ano passado, que estava um movimento forte para recriar esse colegiado específico dos ODS. E assim eu espero, oxalá, que esse colegiado seja mesmo refeito, porque ele era muito importante, especialmente para mim. Porque, para vocês terem ideia, esse colegiado, que era presidido por um colega nosso de carreira, o primeiro relatório voluntário do Brasil sobre o cumprimento dos ODS não tem quase nada de marco. Isso me deixou puto da vida, porque a gente tinha feito um super trabalho, estava fazendo uma organização enorme, inclusive foi a motivação da gente criar esse grupo na CIMI, foi porque a visibilidade do Brasil para o mar, internamente, era zero. Então a gente começou a falar, não, a gente tem que mudar isso. E começar a mostrar o que realmente a gente está fazendo, né? E acabou que deu certo. A Dani tem perguntas? Como é que funciona isso, Sasaki? Então, ô Dani, você tá aí ouvindo? Tá com o microfone aí? Pera, deixa eu descompartilhar, que às vezes ela vai compartilhar aqui. Oi, Silvio, eu tô sim. Então, fala, vai Dani. Tudo bom? Tudo. Eu vou compartilhar aqui a tela das perguntas que foram feitas no slide, beleza? Beleza. Mas são quantas? Se for umas 1000... Vamos lá. A Janice falou que vai tomar uma Heineken ouvindo o André. O André está tomando uma Falcon, Janice. Eu tô tomando leite. Tá cedo para vocês, né? Para mim não tá, não. Eita. Dani, eu não consigo ler, meu bem, porque tá melhor muito... você ler que eu não enxergo nada. Posso ler, então? Ah, beleza. Tem algumas pessoas que não colocaram um nome embaixo, eu vou ler como anônimo mesmo. Fernando Lamego perguntou: Olá, Andrei. Após a chegada da mancha do óleo no Nordeste no ano passado... Não. Ele perguntou aqui no chat também, a gente já falou sobre isso. Ah, beleza, então. Tem um outro anônimo, também não sei se já perguntou, mas disse assim: tendo como base a sua graduação, o que você considera importante durante a graduação para estar alinhado aos objetivos da década das ciências oceânicas? Bacana, gostei dessa pergunta. Tendo como base a minha graduação, não esquece a minha graduação. Vou te dizer hoje o que eu acho que é importante, porque eu sou biólogo de graduação. E mesmo na biologia, a gente aprende isso muito, né? A transdisciplinaridade. Anônimos, você que perguntou isso, eu te digo na lata, o mais importante... Juliana, você é o anônimo. Oi, Juliana. Então, o mais importante é a transdisciplinaridade. Se você tiver a oportunidade, se você for da área de exatas ou biológicas, tenha a oportunidade de conversar com quem é da área de sociais e humanas. E se você for das sociais e humanas, faça o mesmo com a pessoal das exatas e biológicas. Porque a década, ela vai apresentar uma oportunidade especialmente para vocês que estão graduando agora, que são 10 anos, né? E a ideia da década é abrir as oportunidades. E ela só vai acontecer pela transdisciplinaridade. Só vamos conseguir atingir os objetivos que a década se propõe se a gente trabalhar em conjunto. Então, você tem que entender e dar o devido valor às outras áreas da ciência que estão trabalhando em apoio à sua própria área, e ver como que você consegue se inserir dentro daquele contexto. Então, quebre as caixinhas. Caixinhas não vão fazer bem para a gente agora. E se alguém tivesse me dito isso durante a graduação, eu teria ficado muito feliz. Ah, você não está na graduação, você é oceanógrafa, coordenadora do curso de oceanografia. Ah, meu Deus, desculpa. Juliana, fale para os seus alunos ou monte projetos que você tenha
possibilidade de trabalhar com outras áreas. A oceanografia, a oceanologia, né, no caso, a oceanologia, ela já por si, por natureza, já é transdisciplinar, porque ela pega essa loucura do povo da química, igual o Silvio, né, que vai entender, o pessoal da física e o pessoal da biológicas e da geológica. Então, é muita coisa já misturada para dar uma transdisciplina, mas são todas ciências duras, né, todas exatas, ou biológicas. Se não pegar o pessoal, por exemplo, das humanas e sociais, vocês nunca vão entender como fazer as perguntas corretamente. Então, hoje tem muito evento acontecendo, falando sobre a necessidade da gente acessar os conhecimentos tradicionais, as comunidades ribeirinhas, saber o que se passa nas comunidades de pescadores, etc. Não é um biólogo que vai conseguir fazer isso. Então, assim, a gente tem que realmente pensar na transdisciplinaridade para responder aos desafios que a década nos põe. Manda, Dani. Muito obrigada, Andrei. Eu acho que é só. A pergunta foi repetida aqui pela professora Ju, e as demais você já respondeu aqui no slide. Então tá de boa. Então a gente pode falar um pouco da década, né? Falamos agora mesmo em outra reunião. Nossa, sério, gente? Olha que bom. Estou na onda, estou na crista da onda. Muito bom você falar isso, porque aqui na UFSB temos uma matriz curricular que abrange diferentes áreas. Exatamente, isso é essencial, essencial. Isso é uma coisa que vai alterar o futuro da oceanologia, oceanografia, ou ciências oceânicas em geral. Para vocês terem uma ideia, no passado eu tive o prazer de ser convidado para um evento em observação dos oceanos, né, oceanografia física praticamente, que acontece a cada 10 anos, né, que é o Oceanops. E o evento abriu com as comunidades tradicionais e povos indígenas do Canadá e das ilhas do Pacífico, falando sobre a necessidade que eles têm de uma melhor previsão do clima oceânico, por exemplo. E aquilo está sendo tomado de tamanha forma e com tamanha força dentro das comunidades de modelagem, previsão e forecast, por exemplo, que eu nunca vi antes. Então, assim, as pessoas estão começando a se perguntar o que o usuário precisa saber de informação oceânica para a vida dele, né, o que ele precisa de informação. E não, né, o clássico de temperatura, salinidade e luz, né, e clorofila, etc. Né? Então, as coisas estão mudando, e eu acho que nessa década isso vai acontecer melhor. A Maria Soares falou que mandou uma pergunta, mas fechou o slide. Dani, manda aí. As perguntas já foram feitas, mas a gente tem a nossa nuvem de lugares de onde as pessoas estão nos assistindo. Posso colocar aqui? Pode, enquanto isso eu vou pegar outra cerveja. Beleza. Ô, Maria, digita aí aqui no chat, então, porque de repente pode ter algum problema de conexão aí. Ó, tá escrito ter pergunta nova lá, ó. Eu não tô acessando porque é muita coisa para eu mexer. E todo mundo, Porto Seguro, Bahia. Então aí um alô para Brasília, Porto Seguro, Eunápolis, São Paulo, Vila Pavão, nossa, não enxergo, Florianópolis, Teixeira de Freitas, São Luís, Rio de Janeiro, Governadora Valadares, São Luís, aí o cantinho, Maranhão, e acho que Google Meet, tá assistindo no Google Meet, tá certo mesmo. Ô, Dani, falaram que tem uma pergunta nova aí no slide aí, ó. Sim, vou lá agora. Eu não tô acessando aqui, então não sei. Fique com a gente aí, gente. O Andrei só foi ali pegar uma cervejinha, mas ele já tá chegando. Tem quantas pessoas aqui? 34 pessoas, por enquanto. Tem mesmo uma perguntinha aqui. Mas não adianta fazer, porque não vou conseguir responder. Rodrigo Robac de Roma. Ó, gente fina, hein? Eu falando mal da FAO aqui, Rodrigo, desculpa aí. Vai, Dani, com você.
Beleza, também não se identificou, mas a pergunta é: como o governo federal poderia incentivar a implantação de um observatório do mar através de programas ou políticas públicas? Um observatório do mar? Então, era exatamente dentro daquela história do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Marinhas ou de Ciências do Mar. Uma das funções desse instituto seria coordenar as observações oceânicas, o monitoramento, né, como a gente tem feito. É muito difícil, eu vou te contar. Eu acho que ninguém aqui deve saber o que é a pirata, né, mas a pirata é uma rede de boias que a gente tem em cooperação com os americanos e os franceses, que é mantida há 15 anos já, e, é muito trabalho que a gente tem. E muito dinheiro que a gente gasta para fazer a troca dessas boias, né? São boias que ficam no meio do Atlântico tropical e são dados, assim, agora, por exemplo, com essa nuvem de poeira vindo do Saara, você pode crer que as boias piratas vão pegar qualquer alteração no oceano. E os gafanhotos vindo para o Brasil. Mas aí eles estão indo pelo continente, né? Aí já sai da minha área. Ô, Andrei, enquanto o pessoal se anima para fazer outra pergunta, eu tenho uma pergunta. Porque a gente Diga, claro. tem aí os objetivos, né? Os 17 objetivos que foram definidos em 2015. Mas como é que fica quando o governo muda? Como é que é isso aí? Porque depende do governo, o pessoal se anima e continua, tô nem aí. Não, então, o compromisso, ele é do Estado brasileiro, não é do governo. Então, o Estado brasileiro tem que responder sobre aquele compromisso que ele adotou. Tanto é que nessa primeira etapa, os ODS eles só têm um relatório voluntário. O país que quiser dar o relatório de como ele está, né, cumprindo as metas, ele dá. Mas você vê que os ODS é uma agenda tão inclusiva que não é só o Estado que responde. Então, se você, Sasaki, quiser contribuir com os ODS, você entra no site dos ODS e publica um compromisso voluntário seu. Falando, eu, Sasaki, me comprometo a diminuir o consumo de plástico de uso individual até 2030, acabar, banir com isso da minha vida. Você pode fazer isso. Então, e as comunidades, e as ONGs, e quem quer que seja pode participar dessa história. E eu acho que é uma pegada que a década vai ter também. E acabou que a gente nem explicou, né, o que é a década. Talvez valha a pena. Sasaki, você acha que vale a pena começar agora, da década? Pode falar da década aí, 2021, 2030, em relação então, aí. beleza. Atualmente, se eu não me engano, eu vi isso, eu fiquei bem impressionado, mas, se eu não me engano, atualmente tem 12 décadas da ONU em vigor, né? Então, não é que essa é a única década, é a única que a gente ama, mas tem várias. Tem a década da restauração dos ecossistemas, tem a década da biodiversidade, acabou de acabar, é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Ela foi definida por 195 países em 2017, né, foi uma resolução da Assembleia Geral da ONU, e dela deu poderes à única comissão da Unesco, que é a Comissão Intergovernamental, Oceanográfica Intergovernamental, a COI. Essa comissão, ela está montando o plano de como que essa década vai acontecer, né, quais são os instrumentos, e ela fez consultas regionais. Então, o Brasil hospedou o workshop relativo ao Atlântico Sul. Então, os países de África, o pessoal do Atlântico Norte que trabalha no Atlântico Sul e o pessoal da América Latina foram para o Rio de Janeiro em agosto do ano passado, novembro do ano passado, e debateram como que, em conjunto, nós atenderíamos a 6 objetivos sociais, que são os objetivos que a década implantou como sendo essenciais. Então, é um oceano mais limpo, um oceano mais resiliente, um oceano mais observado, né, mais previsível, né? Tem a questão da abertura dos dados, o oceano mais transparente ou mais acessível. E tem um que me interessa muito, que é o 7º objetivo que o Vladimir Ryabin, que é o secretário da COI, anunciou há uma semana atrás,
que vai ter um sétimo objetivo, que é um oceano mais engajado. E esse, para mim, é o ponto crucial, que ele lida com uma coisa que em inglês tem um nome horroroso, que é o Ocean Literacy, mas que em português a gente traduziu, a gente não, né? Eu nem estava envolvido nisso, mas que pessoas muito melhores do que eu traduziram como cultura oceânica. E o que é isso? É a ideia que você entenda qual é o impacto que o oceano tem em você e qual é o impacto que você tem no oceano de volta. Para todos os níveis. Isso é, desde a criança na educação escolar dela, até o tomador de decisão que não está tomando a decisão baseada na melhor ciência disponível. Né? Então, como que a gente faz para engajar a sociedade como um todo no seu impacto com o oceano? Então, a década ela vem para tentar cumprir esses 7 agora, né, esses 7 objetivos sociais, no período de 10 anos. Coincidentemente, ela casa o final dela com o final da Agenda 2030, ou seja, as duas agendas são super interligadas, e ela é o cavalo selado que toda pessoa preocupada com o mar estava esperando, porque é uma oportunidade única, a gente não vai ter outra. E ela não é uma década dos oceanos, ela não é uma década dos oceanos, ela não é uma década da oceanografia, ela é uma década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então, ela é voltada para a sociedade, ela é voltada para as pessoas que precisam de informações ou de melhores tecnologias ou de subsistência melhor. Então, no final das contas, a década é a forma que a gente tem agora de dar visibilidade para a área, mostrar como os oceanos são essenciais para a vida de todo mundo, e mostrar como que pela ciência a gente consegue achar soluções muito bacanas para os problemas que a gente está tendo hoje, basta que tenha o devido investimento e coordenação em termos de cooperação internacional. Então, isso é a década de forma resumida. Por que eu acho muito legal ela terminar em 2030 junto com a agenda dos ODS? Por quê? Veja bem, número 1, o ODS 14 é o ODS mais transversal de todos os ODS, né? Ele é o que está interligado com todos os outros. O ODS 14 é o mais difícil, de menor visibilidade, é o que tem menor prioridade na pesquisa feita com tomadores de decisão e com a sociedade em geral. Então, ele é o menos conhecido. Então, está na hora da gente botar o mar na vida, central na vida de todo mundo. E terceiro, se você não conseguir trabalhar o conhecimento, né, do mar, se a gente não conseguir preencher essa lacuna, a gente não vai ter as ferramentas necessárias para gerir esse imenso espaço que é o planeta inteiro. Né? O planeta não devia ser chamado Terra, devia ser chamado mar. Mas a década está aí para a gente poder fazer esse movimento em conjunto. Né? Isso significa, então, que todo mundo vai ter uma função na década. Desde os meus filhos até os mais velhos. Seja o presidente do país até a pessoa que trabalha no órgão mais baixo. Todo mundo vai ter que ter uma participação nesse processo. Tem mais alguma coisa aí, Dani? Tem sim. Tem mais uma perguntinha da Juliana. Opa. O que você acha de iniciativas como AIR Centre, me corrige se eu li errado, e como essas colaborações podem ser incentivadas? Então, olha que legal. Você está entrando no assunto da minha tese, inclusive. Aí eu vou falar mais uma hora sobre isso, não, estou brincando. O Air Center, ele foi uma iniciativa dos portugueses de fazer um centro, no começo ele chamava Açores International Research Center, então era o Centro de Pesquisa dos Açores, Internacional dos Açores. E aí, como o bicho começou a pegar, os portugueses mudaram para Atlantic International Research Center, então Centro de Pesquisas Internacional do Atlântico, com base nos Açores. A ideia do Air Center é muito interessante, porque o Air Center quer pegar a pesquisa marinha, oceânica, a pesquisa espacial, né, satélites, etc., e lançar um hub atlântico para que as pesquisas se conjuguem no mesmo lugar. Mas o Air Center, ele é um pedaço de uma coisa muito maior, que a gente assinou em 2017 com a União Europeia e com a África do Sul, que é a Declaração de Belém, a Belém Statement. A Declaração de Belém, ela
unifica os esforços de pesquisa marinha entre Brasil, África do Sul e União Europeia, de forma que a gente construa uma aliança para todo o Atlântico. E aí, nesse movimento, que é um movimento tradicional, não tradicional, mas é um movimento muito bonito de diplomacia científica, que é o meu estudo de caso na tese, esse foi um movimento que os pesquisadores disseram para os tomadores de decisão o que era necessário, quais eram as lacunas, o que precisava ser feito em termos de pesquisa marinha e em larga escala, desde a costa até o Mar Azul, e o que a gente poderia fazer juntos, que a gente não vai conseguir fazer sozinhos. E aí essas agendas aconteceram em vários eventos, que a gente fez várias consultas com os pesquisadores, tanto nacionalmente no Brasil, quanto na África do Sul, quanto na União Europeia, e nos 3 juntos. A União Europeia já tinha um acordo semelhante com os Estados Unidos e Canadá, mas vamos combinar, né? União Europeia, Brasil, Estados Unidos e Canadá era business as usual, eles faziam um negócio de sempre. Todo mundo tem navio, todo mundo tem capacidade de pesquisa, todo mundo tem universidade pra caramba, as melhores do mundo. Então, eles fizeram um bom começo, mas não adianta nada você intensificar o esforço de pesquisa no Atlântico Norte se você não entende o que está acontecendo no Atlântico Sul, porque é um oceano só. E é o pior, é o oceano que liga o Ártico até a Antártica. Então, ou você faz uma coisa conjugada, todo mundo junto, e ajuda a quem não tem a mesma capacidade a participar, ou não vai ter o dado que você precisa, entendeu? Porque a gente não está aqui com melhor posição geopolítica, geoestratégica, e a gente vai ficar dando dado para vocês. Não é assim que funciona, a gente tem que cooperar. Então, a Declaração de Belém já tem agora como parceiros a Argentina, Cabo Verde, Estados Unidos e Canadá. Então, se você olhar no mapinha, a gente está muito perto de pegar o apoio dos outros países do Atlântico e fechar uma aliança de pesquisa para todo o Atlântico e, de fato, conseguir fazer pesquisa que vá do Ártico até a Antártica. Isso é muito legal, porque não é só a pesquisa tradicional oceânica que você geralmente pensa, né? A gente tem o Rodrigo tá aí, que não vai me deixar mentir sozinho também. Questão de aquicultura. O Brasil é um dos líderes no Hemisfério Sul em pesquisa aquícola. E a gente tem um potencial para fazer isso em terra, que fez com que a gente investisse muito pouco no mar. Mas as técnicas e tecnologias que a Embrapa e a FURG e outras universidades do Nordeste, né, Federal Rural de Pernambuco, etc., a capacidade que a gente tem tecnológica, o avanço tecnológico que o Brasil fez para desenvolvimento da aquicultura em águas continentais, em água de rio, ela já atrai parcerias do mundo todo. Então, assim, a gente tem muito para oferecer, muito para oferecer. Então, eles querem que a gente coloque isso na mesa e como uma contrapartida, colocar a expertise deles na mesa também. Então, aquicultura, mudanças climáticas, poluição dos oceanos, o que mais? A questão da cultura oceânica, né, do Ocean Literacy, são 7 temas, eu não vou lembrar de todos. Mas, bom, de fato, o Air Center é um pedacinho dentro dessa construção giga monster que eu tenho muito orgulho de falar que o Brasil é líder. E aí, Dani, tem mais alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Sei não, Sasaki, eu acho que tá todo mundo ficando cansado já de mim falando. Ou vai ver que só tem os oceânicos, né? E a gente tá pregando para os convertidos. Aí não vale, né? Acho que a Dani tá olhando ali. Olha, eu tô curtindo aqui pelas pessoas, já tô vendo, ó. Cara, tem muita gente muito boa aqui. Sasaki, eu vou calar minha boca. Ó, Ana Paula Prates está aqui, eu não vou falar nunca mais. O Rodrigo Roubac, cara, só tem gente boa, gente que entende do que eu tô falando, isso é uma merda. Que medo. Você devia chamar essas pessoas para fazer live com você, sabe? Porque. E o Wagner Valente. Ah, meu Deus do céu. O Wagner me colocou nesse evento com o Príncipe. Ai, meu Deus do céu. O Wagner. O Wagner, uma vez, deixa eu contar uma anedota com o Wagner. Vou interromper você para contar uma anedota com o Wagner, porque eu acho que ele tem que ser exposto nessa live.
A gente fez um evento desses da União do All Atlantic, do Todo Atlântico, e o Wagner foi apresentar para meio mundo. E ele é um professor emérito, diretor de inovação lá da Unesp, né? E o cara é super bacana, entende muito, e ele defende muito uma coisa que é muito legal, que é a aquicultura multitrófica, ou seja, você usar várias espécies, né, uma consumindo os resíduos da outra para impactar menos o meio ambiente e a aquicultura ser mais sustentável. É uma puta ideia maravilhosa. E o Wagner foi apresentar isso para todo mundo. E ele não só apresentou isso, como ele falou, olha, o problema do planeta é que nós temos que alimentar 8 bilhões de pessoas agora, né? E como que a gente vai alimentar 8 bilhões de pessoas? Então, o problema do planeta é que a gente tem que ter menos pessoas. Então, a gente tem que parar de se reproduzir. E eu lá ouvindo, eu tenho 3 filhos, né? Falando, realmente, eu não vou poder fazer muita coisa agora. Foi mal aí, desculpa aí, eu já contribuí com a minha parte. Você não foi um bom exemplo, né? Não, é por isso que as pessoas me perguntam quantos filhos eu tenho, eu falo, eu tenho 3, eu me reproduzi bem. Porque eu lembro do Wagner falando, olha, a gente não vai poder ter mais pessoas no mundo. Eu falei, ixi, agora é tarde. Mas eu já vi trabalhos desse tipo de aquicultura, é muito interessante mesmo. Eu achei super legal, é muito legal mesmo. Cara, tem que ver. Então, o Rodrigo que está assistindo a live, ele foi trabalhar, ele passou por tudo quanto é lugar que você imaginar. Ele começou a carreira dele lá na Amazônia, no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, foi bater no Ministério da Agricultura, no Ministério da Pesca, e hoje ele está na FAO, cara, qual é a tradução de FAO, Sazak? É a Food and Agriculture Organization, bom, não vou lembrar agora. Organização de Agricultura e Alimentos, da ONU. E ele trabalha justamente nessa parte de apicultura. E o cara é muito bom. O cara realmente sabe o que ele fala, e ele fala com uma calma. É impressionante a calma que o cara tem para falar sobre questões muito difíceis, né? Então ele está no lugar certo, que acaba tendo que fazer bastante diplomacia, não é como eu e a Ana Paula Prats, que a gente fala o que pensa mesmo, e a gente nunca vai poder trabalhar nesse sistema ONU desse jeito. E o Rodrigo, ele me ensinou pra caramba as capacidades que o Brasil tem. Então, se você parar para pensar, Sazak, toda a água continental que a gente tem embarreirada, que serve para hidrelétrica, o tanto que ela podia estar produzindo de pescado, não está no gibi, né? E não produz. O Amazonas, com aquela quantidade de biodiversidade endêmica, o pirarucu, inclusive a Embrapa desenvolveu a tecnologia de produção de pirarucu em cativeiro para consumo. Isso é sensacional. Você vai falar para o norueguês se ele consegue fazer uma produção dessa escala, não consegue. Então, assim, eu tive muito prazer de encontrar muitas dessas pessoas ao longo, e cada uma delas me ensinou muita coisa, né? Então, hoje, para poder falar sobre o que é uma subvenção à pesca, o que é uma transferência de uma tecnologia marinha, eu falo sabendo pelo que eles me contaram, né? E uma anedota da Ana Paula Prats, que eu acho que vale a pena expor ela aqui também, já que tem pouca gente na live, assim, pouca assim, né? Bastante para acabar com a gente. Ana Paula Prats faz parte da Liga das Mulheres para os Oceanos. Eu nunca vou esquecer disso, porque é sensacional. Aliás, mulheres que trabalham com os oceanos, procurem a Liga. Está na hora da gente fazer uma alteração no esquema oceanográfico e oceânico do Brasil, porque o Brasil é muito, muito machista em termos da sua oceanografia. Então, eu vi, inclusive, um movimento muito bacana de mulheres poderem reportar quando elas são assediadas a bordo dos navios. Eu acho que isso tem que acontecer, tem que ter um respeito, né? E a Ana Paula é outra também. A gente vivia se batendo em reunião e saindo amigos sempre, porque eu respeito muito as opiniões dela na questão de meio ambiente. E quando a gente foi discutir tem um projeto de lei que está na mão da Câmara para ser aprovado, que é o 6969. Não é sacanagem, é verdade. É o PL 6969. É o projeto a Lei do Mar. E é uma lei que ela foi tão mexida de um lado e de outro, a proposta dela, que ela acabou virando uma coxa de retalhos, ela estava muito ruim. E a Ana Paula sempre teve muita vontade de fazer com que ela trabalhasse de forma que fizesse sentido, né? Então, essas pessoas são as pessoas que ninguém vê. A gente não está envolvido em escândalo, a gente não está ligado a governo nenhum, a gente está sentado fazendo o nosso trabalho. Mas é o pessoal que senta na CIRM, entendeu? É sensacional.
Ok, já anotei os nomes aqui, né? Pegar o contato. Sou meio cara de pau, de repente eu peço aí para nos ajudar aqui a esclarecer algumas coisas, porque tem muito aluno assistindo, né? E é sempre importante a gente trazer uma temática diferente com pessoas que conhecem bem, né, do assunto. Eu acho que os alunos têm que fazer uma coisa que ninguém nunca fez para mim, que é, veja bem, você tem 30 alunos na sua turma, e os 30 alunos estão sendo formados para virar 30 pesquisadores, eles não vão virar 30 pesquisadores, não tem vaga. Essas pessoas não vão virar cientista, porque a iniciativa privada ainda no Brasil ainda não investe nisso. Então, o que você vai fazer? Então, você, como eu, e como a repimboca da parafuseta de todos os meus amigos, que eram biólogos e que tinham um sonho e foram formados para ser pesquisador, a gente foi usar o nosso conhecimento de pesquisador para fazer outras coisas, como, por exemplo, políticas públicas, ou trabalhar no terceiro setor, na questão das ONGs. Ou a gente se envolveu com questões de ativismo ambiental, né, porque era natural para a gente, como biólogo, e todos eles acabaram achando um nicho muito interessante. E ninguém falou isso para a gente. Então, a primeira oportunidade que eu tive de fazer uma palestra na UNB para os meus professores na época, né, eu falei sobre isso. Como vocês e vários dos meus professores ocuparam cargos em Brasília, né? Inclusive a Ana Paula deve lembrar bem dos chefes que ela teve lá no Ministério do Meio Ambiente, que eram professores do UNB, eram meus professores, né? E eu falei para eles, de uma vez só, como que vocês vão fazer um curso de biologia e não vão mostrar para os futuros biólogos, ou para os oceanógrafos, ou para o whatever que vocês estejam formando, que há possibilidade no mercado de trabalho para esses caras serem, por exemplo, os experts que muitos órgãos públicos estão precisando, para poder entender melhor, né, o que está sendo dito, porque eles não têm capacidade de entender. Então, é a mesma coisa de você tentar explicar para um advogado o que é uma mitocôndria, é uma maldade fazer isso com o cara, sabe? E a mesma coisa de me explicar como biólogo o que é uma regulação internacional do direito marítimo. Eu fico louco, eu não entendo aquilo. Então, para que eu tenho que entender aquilo? Não, eu não tenho. Eu acho que cada um tem que ter o seu lugar no mundo. Mas, se alguém tivesse me dado esse toque na graduação, eu teria procurado outras formações adicionais para entender como é que o mundo funciona. Ok. Dani, tem mais alguma coisa aí? Temos mais uma perguntinha do Fernando. Posso ler? Pode ler. Andrei, você tocou na questão da transdisciplinaridade. Como colocá-la em prática na década dos oceanos como forma de facilitar o atingimento dos ODS? Super simples. Quer dizer, eu não sei qual é a sua base, né? Quem foi que perguntou, Dani? Você pode me falar? Fernando Lamego. Ah, Fernando. Sei que me perguntou do INPO também, né? Fernando, eu não sei qual é a sua formação. Escreve aí no chat para eu poder te ajudar. Mas, tá. A Tainara já falou que ela é estudante de biologia e também sente falta desse conhecimento. Então, biólogo, sempre biólogo. Vocês são ótimos. Biólogos, ó, são ótimos. Então, não é difícil, ainda mais para quem é da biologia, porque vocês estão a um pé de trabalhar, por exemplo, quando você estuda sociobiologia, por exemplo, a biologia humana, você já está a um passo de trabalhar mais com o objeto de pesquisa de outra área do conhecimento, que é a antropologia, por exemplo. O que eu digo que é necessário para a década é que você comece a entender que as ações, que a sexta pata do caranguejo que você está estudando, ela provavelmente vai virar o consumo de alimento de alguém. Ou ela vai impactar o meio ambiente, ou ela vai ser impactada por um tipo de poluição que vem de outro lugar e que pode ser melhorado por uma política pública, por exemplo. Quando você for formular as perguntas científicas do seu projeto, consulte a pessoa da área de humanas e sociais. Converse com uma pessoa que não entende patavina do que você está fazendo, que ela não trabalha com DNA ribossomal, por exemplo, e você pergunta para ela o que ela acha daquilo. E tenta explicar a sua pergunta, a sua pesquisa, ou sociologia, pois é. E recebe de volta, com muita calma, a visão dela. Porque, para mim, começa na formulação da pergunta, da questão científica, da sua hipótese. Antes de você formular a sua hipótese, você precisa entender em que contexto aquela hipótese acontece. Respondido?
Não sei, gente, correto, beleza. Respondi. Tem mais alguma coisa aí, Dani? Até o momento, são só essas perguntas mesmo. Então, eu acho que já se passaram aqui 4h30, quase 1h30 de live com o Andrei. Eu acho que a gente já pode meio que encerrando por aqui, porque ele tem que dormir, né? Ele está na Suécia. 11 da Mas eu noite. gostaria de agradecer a todos que participaram, que estiveram prestigiando aqui a nossa live, que tenha contribuído bastante com todos os ensinamentos do Andrei, que é uma pessoa muito capacitada, batalhadora. Vocês percebem aí pelas falas que ele nos brindou aqui nessa noite, e eu não acho que estou exagerando e nem puxando o saco. Não, quem está puxando o saco é minha irmã, né? Minha irmã apareceu, Andrei arrasa sempre. Vou te Ele contar, sempre arrasa. metade da live é de amigo, não vale, não vale. Ele sempre está arrasando. Tem aqui a enquete, saiu. Todo mundo achou excelente, Andrei. 100% acharam a sua fala excelente. Isso é um bom retorno. Espero chamá-lo mais vezes e que você possa Estou à atender outros disposição, chamados. Tazaki. Agora, eu acho que a gente podia pensar em fazer alguma coisa com teus aluninhos, sabe? Porque o pessoal da graduação realmente precisa ter um chacoalha nessa formação nova. Assim, eu tenho essa sensação. E eu acho que a sua universidade, a Universidade do Sul da Bahia, é uma das universidades que precisa ser ajudada em termos de expandir o mercado. Então, esses moleques que estão aí, eles têm que ficar sabendo das oportunidades que tem fora, entendeu? De fazer um mestrado no exterior, de fazer um doutorado no exterior, de conhecer outras áreas. E que talvez a minha própria trajetória possa ajudar nisso, porque, pô, o cara começou vendo sexo de mosca, e o cara hoje está trabalhando com governança dos oceanos, sabe? É muito louca a vida da gente, não dá para ficar pensando que só vai acontecer porque a gente se formou em alguma coisa. Não, entendeu? Não, a vida é muito maior do que isso. Então, acho que a gente pode começar a expandir isso para as universidades que estão começando há pouco tempo, que são novas, que têm cursos que ainda estão começando, que não são cursos que estão arraigados já naquela tradicional dos professores que já têm 40 anos de cátedra e etc. Então, a gente pode fazer umas coisas um pouco mais. E eu tenho imenso prazer de fazer isso, de me conectar com esse pessoal. Tem um Instagram que eu sugiro todo mundo a seguir, que é só de jovens pesquisadores, que é o Meu Querido Atlântico. É lindo. As publicações são sensacionais, o pessoal está informando, está botando tudo o que está acontecendo no mundo lá. Eu sugiro fortemente que vocês olhem o Meu Querido Atlântico. E é uma galera que está fazendo doutorado, entendeu? Assim, porque eu sou macaco velho, estou fazendo doutorado, mas sou macaco velho, mas o pessoal novinho, que ainda está na graduação, etc., ainda tem muito que pode fazer. Pode mudar completamente o rumo da sua carreira agora. E você tem 10 anos para trabalhar com o oceano. Inclusive, aquele seu primo que trabalha com medicina veterinária, traz ele para trabalhar com oceanos com a gente também. André, eu até... Era uma discussão na nossa universidade, é mesmo isso. Qual que seria a empregabilidade dos alunos, tentar dar uma visão para ele do que eles podem fazer. E se você já está se dispondo a nos auxiliar nesse momento, então, com certeza, numa próxima oportunidade que eu estiver organizando aí, vou falar para os alunos, se você quiser ter ideias do que pode fazer após a graduação, vamos participar desse encontro, porque vai ser muito importante. Porque a gente aqui tive uma ideia. Deixa eu te interromper, tive uma ideia. Você dá o seu curso de graduação é graduação em ciências, né? Então aqui no campus tem biologia, oceanologia e o bacharelado em ciências. E também a licenciatura em ciências. Então, eu vou te sugerir o seguinte, vamos fazer uma apresentação assim de meia hora e depois um bate-papo igual esse que a gente está fazendo. Vou te propor isso, tá? Para você ver lá com a universidade se é viável ou não. Sobre o papel das ciências na tomada de decisão. Para esses meninos começarem a ver
o quão é importante o resultado científico que eles estão produzindo. Que eles não estão só preenchendo protocolo. Com certeza. Eu já anotei aqui, vou organizar, conversar com outros coordenadores, e eu acho que é uma grande contribuição que a gente está fazendo, assim, já fiz mesas redondas com outros professores de outras universidades para nos darem ideias, agora você com essa colaboração, que era realmente um ponto que a gente precisava levantar, e com esse seu auxílio, a gente já vai tendo um rumo, né? Eu vou adorar falar sobre isso com a meninada, mostrar para eles, entendeu? Como às vezes um cara que está pesquisando uma coisa que ele acha que não tem aplicabilidade nenhuma, pode descobrir o resultado dele saindo no jornal no dia seguinte. É muito importante que as pessoas tenham consciência do papel social que elas têm. Elas não estão só produzindo conhecimento pelo conhecimento. Então eu vou adorar fazer isso. Então, ainda bem que ele se propôs aí a nos ajudar. Ah, meu Deus, o que eu fui Eu não ia fazer? pedir, mas já que ele se propôs. Enfim, eu gostaria só de agradecer aqui a todos que estiveram com a gente nessa noite. Eu acho que espero que tenha sido proveitosa. Agradecer a Dani por ter nos apoiado aqui como monitora. E gostaria de pedir ao Andrei para fazer suas considerações finais aí e depois partir para a sua Claro. outra cerveja. Gente, eu agradeço imensamente pela oportunidade. Eu acho muito bacana me trazer mais próximo da Bahia, que eu amo tanto. Eu e minha família toda, a gente só tem memória boa da Bahia. Dessa sua universidade, que até meu compadre está trabalhando nessa universidade, a gente tem um amor enorme por esse estado, por esse litoral. É um dos litorais mais lindos que eu conheço. E várias coisas bacanas acontecendo na Bahia. Os pesquisadores da Bahia são competentíssimos. Eu tenho muito boas relações com a Bahia. E eu quero agradecer ao Sazak, primeiro, por ter tido essa ideia louca. Segundo, ao Sazak, por ter me aguentado ficar aqui meio doido, falando o que eu penso e tudo. E a todo mundo que teve paciência de assistir. Valeu, gente. Eu estou à disposição, que vocês precisarem. E por uma década dos oceanos, hein? Então, agradeço ao Andrei e a todos que estiveram presentes aqui na nossa live no dia de hoje. Ah, peraí. Vamos tirar uma foto, então, aqui de quem puder ligar a câmera, que é um momento único na vida, né, gente? Quem puder, ó. Ih, eu tava dormindo. Agora, quem tava dormindo vai ter que acordar. Pô, mas só quem está dormindo Vamos que está tirar na um Suécia. print da tela. Vamos tirar um print da tela. Pera aí. Todo mundo tá sorrindo? Pera aí. Congela aí na posição. Como se tivesse congelado a live. Sem rir, gente. Sem respirar, sem respirar. Porque aqui, se eu me mexer, cai tudo. Ótimo, excelente. Então, Andrei e a todos, só desejo que estejam com saúde, fiquem em casa quem puder. Se sair, sai com máscara, álcool gel, certo? Porque a pandemia não é fácil. E uma boa noite a todos. E fiquem ligados para as próximas lives aqui da UFSB FM. Mentira, não é FM, não. Tchau, pessoal. Beijão, André. Acabou. Beijão. Tchau, Tchau, Dedê. Aqueles filmes, né? Depois de 5 minutos ainda tem gente na sala e aparece a vida. Tchau, obrigada. Tchau, muito obrigada, acabou. foi ótimo. Oi, Lu, beijo. Acabou. Oi, Dedê, beijo. Tchau, André. Ó, os colegas do André aí dizendo tchau. Tchau, Vou falar uma live entre eles aí. Tchau, pessoal. Até mais. Beijo. Beijo, irmão. Tchau a todos. Sazak, obrigado. A irmã do André tá aí. Pessoal da UFSB. Deixa o Dedê. E o Dedê? Ah, acabou de sair.
Não mostrou o bebê. Tchau, gente. Muito obrigado. E fiquem com saúde.